No Saber Direito desta semana, a gente fala sobre jornada de trabalho, contrato de emprego, remuneração, descanso, estabilidade e muito mais. As aulas são com o professor Marcelo Balian. Olá! Estamos de volta ao nosso último bloco do programa Saber Direito. Sou o professor Marcelo Balian e essa semana estamos trabalhando tópicos específicos sobre direito do trabalho, né? Convido você que eventualmente não teve a oportunidade de assistir às aulas anteriores, que procure os canais oficiais da TV Justiça no YouTube e assim você pega a sequência e nos acompanha com os tópicos de direito do trabalho. Na aula passada, nós trabalhamos salário e remuneração, né? E para finalizar o nosso assunto, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de salário complessivo e também de equiparação salarial. Vamos lá. O que seria, professor, o salário complessivo? Salário complessivo, ele ocorre quando o empregador faz um contrato, uma contratação com o seu empregado, no sentido de englobar várias parcelas em uma única rubrica. Por exemplo, o empregador vai combinar, olha, você vai receber uma quantidade X que estará englobando aqui hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, por exemplo, né? Isso seria ou não seria válido? Bom, a princípio, o salário complessivo, ele é vedado em nosso ordenamento jurídico. A matéria é sumulada e eu gostaria de convidar você à leitura da súmula número 91 do TST. Vamos lá. Súmula 91, salário complessivo. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Então, o TST entendeu que a cláusula contratual que englobe vários direitos legais em uma única parcela, ela é, portanto, nula. Mas eu quero deixar aqui com você uma pequena reflexão, tá? É que a súmula 91, ela foi editada muito antes da reforma. E eu gostaria, só a título de reflexão mesmo, que você não deixasse de raciocinar a respeito do empregado hipersuficiente. Será que, em relação a esse empregado hipersuficiente, as cláusulas contratuais poderiam prever esse englobamento de determinadas parcelas ou a supressão? Enfim, quem seria esse empregado hipersuficiente? Bom, esse empregado, quem seria esse hipersuficiente? Seria aquele trabalhador com curso superior e que tenha um salário contratado que supere 2 vezes o teto dos benefícios da Previdência Social. Então, após a reforma, com a Lei 13.467 de 2017, esse tipo de empregado passou a ter uma autonomia muito maior na sua contratação, né, na estipulação de suas cláusulas contratuais. Então, fica aí para você raciocinar um pouquinho a respeito do contrato do hipersuficiente e de cláusulas que possam envolver, por exemplo, a junção de várias parcelas salariais em uma só. Mas, a princípio, o salário complessivo ele é vedado e a matéria sumulada está na súmula 91 do TST. Tudo bem? Dando sequência ainda aos institutos aqui de remuneração e salário, eu gostaria de falar com você a respeito de equiparação salarial. O que é isso? A equiparação salarial ela ocorre quando um determinado empregado ele exerce a mesma função para o mesmo empregador, na mesma localidade, com identidade, né, de perfeição técnica e de atribuições, em relação a um outro empregado, que nós vamos chamar de paradigma. Tá? Então, o trabalhador, em comparação com um colega seu de profissão, que vamos chamar então de paradigma, ele recebe um salário inferior, ele tem um salário
menor, diferente. Então, ele teria, então, a princípio, um direito de pedir judicialmente a equiparação do seu salário ao salário, para que possa receber o mesmo salário, então, daquele empregado paradigma, né? O que é necessário? Quais são os requisitos para que seja válida, para que seja verificado esse direito à equiparação? Vamos lá. Esses requisitos estão no artigo 461 da CLT. E eu sugiro a você dar uma atenção especial, porque também foi objeto da reforma trabalhista, tá? E tomar também um certo cuidado, nesse momento, ao fazer um estudo das súmulas, porque o TST ele trata muito bem detalhadamente, na súmula 6, as questões de equiparação salarial. Mas, até o presente momento, a súmula ela tem por parâmetro o artigo 461 na redação anterior à reforma. Então, nesse momento, você que está aí pensando em fazer concurso, pensando em fazer um exame de ordem, tente se ater à redação da lei após reforma e não aqueles entendimentos contidos na súmula, porque se tratam de entendimentos embasados na redação anterior. Tudo bem? Estamos combinados? Então vamos lá. O artigo 461 diz o seguinte: sendo idêntica à função. Então, identidade de função, hein? Primeiro requisito, idêntica à função. A todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Algumas coisas precisam ser esclarecidas aqui. Quando se fala em mesmo estabelecimento empresarial, a jurisprudência entende que se trata do mesmo empregador na mesma região metropolitana, tudo bem? Não necessariamente naquele mesmo prédio, tá? Então, estando dentro de uma mesma região metropolitana, né, que seria um conceito de mesma localidade, a jurisprudência vem entendendo que haverá o direito à equiparação, ainda que se tratem de locais de trabalho distantes, assim, não necessariamente do mesmo prédio, ok? Então, você tem que ter mesmo empregador, mesmo estabelecimento comercial, identidade de função, e aí, por identidade de função, eu vou entender também produtividade e perfeição técnica, tá? Então, tem que haver mesma produtividade e mesma perfeição técnica. Esses são os princípios básicos para a equiparação salarial. Para além de identidade de função, produtividade e perfeição técnica, eu também precisaria de ter um período de tempo no emprego e na função, tá, que não exceda a 4 anos no emprego ou 2 anos na função. Muito cuidado, porque isso foi objeto de alteração legislativa. Na redação anterior à reforma, o único requisito seria o tempo de serviço na função. E a legislação não levava em conta o tempo de emprego, tá? Após essa alteração, então, na lei, o que nós passamos a ter foi que aquele empregado que está em um determinado emprego e uma função X, vamos supor, 10 anos. Então, ele tem uma mudança de função e passa a ocupar uma função Y, né? E está nessa função Y há menos de 2 anos. Outro empregado que está no emprego, hipoteticamente aí há 5 anos, e já exerce a função Y, né, no mesmo com diferenciação de tempo inferior a esses 2 anos com relação ao paradigma, ele teria ou não o direito à equiparação salarial? Após a reforma de 2017, não. Por quê? Porque há uma diferença de tempo no emprego, tá? Esse requisito de tempo no emprego, ele não era levado em conta, tá, na redação anterior do artigo 461. Isso foi inserido após a reforma de 11 de novembro de 2017. Então, vamos lá, sequenciando aqui, parágrafo 1º do artigo 461. Trabalho de igual valor, para os fins deste capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador
não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Tudo bem? Vamos lá. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º, ele traz uma hipótese, um fato impeditivo. Tá? Qual seria esse fato impeditivo? Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, tá? Ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Onde é que está a inovação legislativa aqui no parágrafo 2º? Bom, o quadro de carreira, né, ou esse plano de cargos e salários, ele sempre foi um fato impeditivo da equiparação salarial. Porém, quando se tratava de uma empresa privada, havia uma exigência de que esse quadro de carreira ou plano de cargos e salários fosse homologado, tá, junto ao Ministério do Trabalho. Então, era um critério de validade, né, para que esse plano de cargos e salários servisse como um fato impeditivo da equiparação, que houvesse a homologação, né? Essa necessidade de homologação, então, ela foi excluída expressamente na nova redação aqui do parágrafo 2º do artigo 461. Então, você vê aqui, ó, que está dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público, né? Mais uma questãozinha relevante é que, em que deve consistir esse quadro de carreira? Critérios de promoção por antiguidade e merecimento, e além ainda especifica que pode ser critério de merecidade ou merecimento também. Então, o mesmo quadro ele pode ter critérios alternados de ora a promoção vai acontecer por antiguidade, ora por merecimento, ou apenas uma das duas modalidades. Aqui a promoção será apenas por antiguidade. Tudo bem, é válido, né? Por outro lado, a promoção será apenas por merecimento? Tudo bem, sem problema nenhum, tá? Então, esse quadro de carreira não precisa mais ser homologado e os critérios de promoção podem ser ou por antiguidade ou por merecimento, ou ambos alternadamente. Vamos lá. Parágrafo 3º, né? No caso do parágrafo 2º, né, que trata do quadro de carreira, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. Então, vamos lá. Em sequência. Parágrafo 4º. O parágrafo 4º ele trata daquele empregado que foi readaptado, né? O que seria isso? Determinado trabalhador, ele sofre um afastamento previdenciário, né, por motivo de doença ou por motivo de acidente, por alguma incapacidade, né, incapacidade laborativa. E ao retornar dessa licença previdenciária, ele precisa sofrer uma readaptação de função. Então, ele trabalhava na função X, passa a ocupar a função Y. Mas na função anterior, ele tinha um salário maior, né? Então, ele vai ocupar uma função em que os outros trabalhadores têm um salário menor, mas ele, por ser readaptado, ele não vai sofrer redução no seu salário anterior. Então, ele vai ser um ocupante de nova função, readaptado em razão de acidente ou doença, né? Então, readaptação funcional, vai ter um salário superior aos demais e ele não poderá servir como paradigma. Então, esse empregado estará excluído. Você que pretende a equiparação salarial não pode, então, usar como empregado paradigma alguém que está readaptado, tudo bem? Então, vamos fazer a leitura aqui. Parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Ok? Vamos lá. Parágrafo 5º. Né? O parágrafo 5º, ele trata da contemporaneidade. O que é isso? Está dizendo apenas que o empregado e o paradigma, eles precisam ter exercido a função simultaneamente ao mesmo tempo, de forma contemporânea. Então,
eu não posso postular uma equiparação pegando paradigmas remotos. O que seria isso? Eu tenho eu, ocupante da função, e o meu colega aqui, o José, que exerce a mesma função. O José, ele tem um trabalho, ele está, vamos supor, há 1 ano e meio, ele tem 1 ano e meio a mais de tempo de serviço na função do que eu, né? Eu poderia pedir uma equiparação com o José, ok. Mas José tem o mesmo salário que eu. Só que ele, José, poderia pedir equiparação com Pedro. Pedro que tem 1 ano e meio a mais do que José na função. Então, você concorda que eu, em relação a Pedro, nós teremos uma diferença de tempo na função de 3 anos? 1 ano e meio entre eu e José e 1 ano e meio de José para Pedro. 3 anos não é tempo em que eu possa pedir essa equiparação salarial, porque o limite é de 2 anos na função, não é isso? Então, eu poderia, então, fazer esse pedido de equiparação salarial com José, mas tendo como referência Pedro, eu vou dizer assim, olha, José deveria ter o mesmo salário de Pedro, mas não tem. Então, eu quero que se suba, né, de uma forma virtual ou fictícia, aumente o salário de José com relação a Pedro, e eu, então, receberia essa equiparação por meio de um paradigma, então, remoto. É possível isso? Não, não é possível. Então, o paradigma remoto não pode ser utilizado por mim, né, para fins de equiparação salarial. Porém, caso José já tenha conseguido judicialmente a sua equiparação com relação a Pedro, aí sim, eu poderia então requerer a minha equiparação com José, mas não tendo como referência Pedro um paradigma remoto, tendo como referência o meu paradigma imediato. Então ele servirá como paradigma, mesmo que o salário dele tenha sido fixado após uma equiparação já reconhecida, né? Então o que eu não posso é saltar o paradigma imediato para buscar diretamente um remoto. Isso é vedado expressamente pelo parágrafo 5º, tudo bem? Então vamos fazer essa leitura do parágrafo 5º. A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, tá? Então, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então, é exatamente isso que nós falamos. O meu paradigma contemporâneo imediato, tá? Ele obteve a sua equiparação em uma ação judicial. Aí tudo bem, eu vou lá, pego ele imediatamente e faço o requerimento da minha equiparação. Ok? Tranquilos? Para finalizar o assunto de equiparação salarial, vamos falar sobre a discriminação. Parágrafo 6º do artigo 461. Quando for constatado que a diferença de salários entre um trabalhador e o seu paradigma, ela decorre de uma discriminação em razão de sexo ou em razão de etnia, a legislação trouxe aqui que, para além das diferenças salariais, o empregado que se viu prejudicado, ele terá direito também ao recebimento de uma multa, tá? Essa multa que será revertida em favor do próprio empregado, ok? Então, isso independentemente de quaisquer outras averiguações de natureza criminal, enfim, de discriminação, de racismo, né? Eu estou falando, essa multa ela é um direito do trabalhador, tá? Independentemente de qualquer tipo de indenização por danos morais que ele venha postular em outra esfera, né? Aqui nós estamos tratando de um direito acessório que vai além das diferenças salariais. Então vamos lá, parágrafo 6º. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa em favor do empregado discriminado. Em que valor? No valor de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, do RGPS. Muito bem.
encerramos então com isso o nosso tema de salário e remuneração. Vamos agora adentrar em outro assunto que gostaríamos de tratar, que entendo ser muito relevante para fins de prova, para fins de concurso, tá? Que seriam as estabilidades provisórias. Vamos comigo? Pois bem, entrando então no nosso novo tópico, estabilidades provisórias, eu gostaria de tratar com vocês sobre gestante, cipeiro, dirigente sindical, a estabilidade também do acidentário, aquele empregado que sofre um acidente de trabalho, e do empregado público. Vamos lá? Sobre a gestante, né? Onde está prevista a estabilidade provisória da empregada gestante? Eu gostaria de convidar você a seguir comigo no artigo 10 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? Esse artigo 10, inciso 2. Vamos lá. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, B, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Vamos lá. Primeiramente, o que assegura a estabilidade à gestante? É a confirmação da gravidez. Confirmação é para ela, empregada. Não há necessidade de comunicação. Portanto, o direito à estabilidade ele nasce com a confirmação da gravidez, independentemente de qualquer ato de comunicação ao empregador. Tá? Quer um exemplo disso? É que muitas vezes nem mesmo a própria empregada tem ciência daquela gestação. Então ela é dispensada e ao fazer um exame gestacional, ela confirma, ela tem essa confirmação de sua gravidez e o exame atesta que ela já estava gestante antes do momento da dispensa. Essa empregada, então, fará jus à sua reintegração ao emprego. E essa estabilidade é de quanto tempo? Ela se estende da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não confundir o período de estabilidade da gestante com o período de licença maternidade. Tá? A licença maternidade é um benefício previdenciário que tem duração de 120 dias, a princípio. Então, a licença maternidade ela poderia ser concedida, né, a partir de 28 dias antes do parto, da data prevista para o parto, né, e teria essa duração de 120 dias. Ela se coincide em um determinado momento com o período da estabilidade, mas não se trata da mesma coisa. A estabilidade nada mais é do que a garantia de emprego, uma garantia provisória. Então, ela estará de licença e continuará estável, ela não poderá ser dispensada no curso de sua estabilidade. Ela, ao retornar da licença maternidade, ainda terá um período em que não poderá ser dispensada e só a partir desse término, que é contado em 5 meses após o parto, é que a dispensa então será permitida e a partir de então poderá iniciar a contagem do aviso prévio. Né? Sobre o aviso prévio, é muito importante estabelecermos que é possível ou não o aviso prévio ser dado no curso da estabilidade. A princípio, bom, vamos lá. Eu tenho um período de estabilidade que é garantia de emprego. Então, ela vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Teve o parto. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No início do 5º mês, supomos que é dado esse aviso prévio trabalhado. Durante o aviso prévio trabalhado, você ainda está com o contrato ativo. Né? Então, seria possível imaginar que esse aviso prévio fosse dado antes do final da estabilidade e cumprido de forma trabalhada, ainda que ele terminasse, né, que ele se findasse o seu período em um período posterior ao término da estabilidade. Seria possível isso? O TST entende que não. Tá? Não é possível essa coincidência entre o período do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, tanto faz, tá? Com o período de estabilidade. Por quê? Porque estabilidade e aviso prévio são institutos diferentes
e o TST entende que são incompatíveis entre si. Portanto, o aviso prévio terá início a partir do final do 5º mês após o parto. Tudo bem? Estamos tranquilos até aí? Venha comigo então. Gostaria de mostrar para você outras particularidades a respeito da estabilidade da gestante que estão lá na súmula 244 do TST. Vamos para a leitura? Súmula 244. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Tá? Então, quem tem que ter a confirmação da gravidez é a empregada. O empregador, portanto, o fato dele desconhecer não afasta, porque o fato gerador da estabilidade é a confirmação e não a comunicação da gravidez. Ok? Vamos lá. Inciso 2º aqui. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta quem? A reintegração, né? Se a reintegração se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. O que o TST está dizendo aqui para a gente? Está dizendo que, se a empregada foi dispensada, ela ainda está dentro do seu período de estabilidade, ela vai ter um período para requerer essa reintegração. Então, vamos supor que ela faça esse pedido quando já terminado, quando já findado esse período de estabilidade. Então, não existe um prazo prescricional? O prazo prescricional não é de 2 anos após o término do contrato? Então, imaginamos que após o parto, passaram-se ali os 5 meses, ela então ingressa com ação na Justiça do Trabalho e pede a sua reintegração. Então, será possível essa reintegração? Não. Por que não? Porque o seu período de estabilidade já se exauriu. Porém, como ela fez o requerimento dentro do prazo prescricional, ela vai receber de forma indenizada os valores dos salários e demais consectários que seriam devidos ao longo daquele período de estabilidade. Tudo bem? É só isso. A reintegração é inviável por quê? Porque já exauriu-se o período. Mas ela será convertida em indenização. Vamos lá. Inciso 3. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10 do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Está aqui uma garantia que assegura a gestante, ainda que contratada por período determinado, contrato de experiência, contrato por prazo determinado, ficou gestante, tem assegurado sua estabilidade provisória e haverá então essa prorrogação do seu período em razão da estabilidade. Tudo bem? Vamos lá. Tratamos de gestante, vamos passar ao empregado membro da CIPA. O que é a CIPA? CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa estabilidade do cipeiro, né, também está prevista no mesmo artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Né? O cipeiro, ele pode ser, precisamos fazer aqui uma pequena separação. O cipeiro, o que é a CIPA, essa comissão? Ela é composta de empregados eleitos e também de empregados indicados pelo empregador. A quem se destina a estabilidade provisória? A estabilidade provisória se destina apenas ao empregado eleito, porque ele é eleito pelos empregados, então ele representa os interesses dos seus pares, dos empregados. Aquele trabalhador que foi indicado pelo empregador como representante da empresa na CIPA, na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ele não precisa de estabilidade, você concorda comigo? Por quê? Ele já representa os interesses do próprio empregador, então ele não vai entrar em conflito com a empresa. Então, a ele não há nenhuma necessidade de se garantir o emprego, né? Apenas ao empregado eleito. Então, em se tratando de empregado eleito, a sua estabilidade vai até 1 ano após o final do mandato. Mais um detalhe,
Isso é pegadinha de prova. Vem comigo aqui. Quem é o empregado eleito e quem é o empregado indicado? O presidente da CIPA, ele é indicado pelo empregador. E o empregado eleito, ele é o vice-presidente da CIPA. Então, aonde acontece a pegadinha aí para fim de prova? Quem tem a estabilidade? O presidente ou o vice? A princípio, a primeira imagem que vem à nossa mente é que o presidente teria essa estabilidade, né? Não. Por quê? Porque o presidente não é eleito, o presidente é indicado. O eleito é o vice-presidente da CIPA, ok? Então, o detentor de estabilidade será o vice-presidente. Por quê? Porque ele é o empregado eleito. Além do vice-presidente, né, do eleito, o seu suplente também tem direito à estabilidade provisória. Tudo bem? Vamos adiante. Essa estabilidade conferida ao cipeiro, vamos lá, ela diz respeito ao quê? Vamos lá, vamos fazer uma leitura aqui analítica desse artigo 10. Fica vedada a dispensa arbitrária ou a dispensa sem justa causa. O que é uma dispensa arbitrária? Dispensa arbitrária, meus amigos, é aquela dispensa que é feita ao livre arbítrio do empregador, por pura e simples declaração de vontade. Eu quero dispensar fulano ou ciclano, ao meu livre arbítrio. Isso é uma dispensa arbitrária. Dispensa com justa causa significa que o empregado ele cometeu um ato faltoso, uma falta grave, e ele será então punido com a dispensa por justa causa. Então, dispensa arbitrária não tem nada a ver com um ato causado ou provocado ou com um fato ocorrido que diga respeito ao empregado. Ela simplesmente decorre do livre arbítrio do empregador, o que difere então da justa causa. A garantia de emprego aqui prevista no inciso 2 do artigo 10 do ADCT, ela veda a dispensa arbitrária ou a dispensa sem justa causa. O que a jurisprudência tem entendido? Tem entendido que, se houver um justo motivo para essa dispensa, como, por exemplo, o encerramento das atividades da empresa, né? Como, por exemplo, uma grave crise, né, em que se fecha aquele estabelecimento ali, aquela unidade, né? Havendo, então, esse justo motivo, não estaríamos falando em dispensa arbitrária. Tá? Então, seria possível, né, a rescisão do contrato desse dirigente da CIPA. Vamos dar sequência aqui. Súmula 339 do TST, ainda sobre o trabalhador cipeiro. O que diz a súmula? O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10 da ADCT, a partir da promulgação da Constituição Federal de 88. Então, extensão da garantia de emprego também ao suplente. Inciso 2. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui uma vantagem pessoal, mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Foi isso que nós acabamos de falar, né? Extinto, portanto, o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária. Então, ela não é uma despedida que decorre do livre-arbítrio. Ela decorre de quê? Da extinção do estabelecimento. Então, não haverá necessidade aí de se indenizar ao cipeiro esse período de estabilidade. Por quê? Porque extinguiu o estabelecimento, né? Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração e indevida a indenização do período estabilitário. Tudo bem? Tranquilos até aí, né? Mais um detalhe. Para que eu possa fazer essa rescisão do contrato do dirigente da CIPA, é necessário algum requisito especial, como, por exemplo, o inquérito de apuração de falta grave? Não. Por quê? Porque o inquérito de apuração de falta grave, ele está previsto na CLT apenas para rescisão
de alguns trabalhadores que têm alguns tipos específicos de garantia de emprego. Dentre eles, o dirigente sindical, ok? E nessas disposições seletistas em que se prevê o inquérito de apuração de falta grave, não está contemplado ali o cipeiro. Então, não é garantido a ele o direito de passar por um inquérito de apuração de falta grave. Então, o que vai acontecer? O empregador, ele, ao entender que houve um ato faltoso, uma justa causa, ele dispensa o cipeiro e, ok, a princípio essa dispensa é válida. O cipeiro, ao ingressar na Justiça do Trabalho, para contestar, caso ele queira, né, contestar os motivos que ensejaram a dispensa por justa causa, ele, então, no processo, você vai ter ali as averiguações sobre a validade ou não daquela dispensa. Ok. Sendo reconhecida válida a dispensa, estará tudo certo e não haverá, então, que se indenizar nenhum tipo de período de estabilidade. Por outro lado, quando eu falo de dirigente sindical, a lei determina como um requisito, como uma necessidade, um obstáculo, né, a existência do inquérito de apuração de falta grave. Então, quando se trata de dirigente sindical e não de cipeiro, a justa causa só poderá ser aplicada quando precedida desse inquérito. Então, a empresa vai lá, suspende o empregado, faz o inquérito judicial de apuração de falta grave e, constatando-se a falta grave por meio do inquérito, é que fica autorizada a dispensa, então, do dirigente sindical. Ok? Então, vamos lá. Vistas essas particularidades aí sobre o cipeiro, passaremos ao dirigente sindical. Pois bem, onde está prevista a estabilidade do dirigente sindical? Já estava na CLT, no artigo 543, e sobreveio, então, com a Constituição de 88, no artigo 8º, esse reforço, essa previsão também da estabilidade para o dirigente sindical. Por quanto tempo? Desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do mandato. É o mesmo período do cipeiro, né? Desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Existe alguma necessidade de comunicação desse registro de candidatura? Vem comigo. A CLT, ela traz um requisito de comunicação, então a entidade sindical, ela precisaria comunicar ao empregador num prazo de 24 horas para que, a partir dali, se iniciasse o período de estabilidade do dirigente sindical. Porém, o que a jurisprudência tem entendido é que trata-se de um requisito meramente formal e que ele não é compatível com aquilo que veio a ser inserido no artigo 8º da Constituição. Tá? Por quê? Porque o artigo 8º não limita. Ele diz que a garantia de emprego ocorrerá a partir do registro da candidatura e não a partir da comunicação. Então, essa comunicação sendo feita ainda no período de vínculo, tudo bem. Então, o TST entendeu que, desde que o vínculo esteja em vigor, essa comunicação pode ser feita a qualquer tempo. Tá? O requisito das 24 horas é meramente formal e ele não seria, então, compatível com o artigo 8º da Constituição. Eu gostaria de convidar você à leitura da súmula 369 e, posteriormente, da súmula 379 do TST, que tratam da estabilidade do dirigente sindical. Vamos lá? Súmula 369 do TST. Dirigente sindical. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Está aí a síntese do raciocínio que acabamos de fazer. Né? Inciso 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88.
Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543 a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Então, há uma limitação, né, desse quantitativo de dirigentes sindicais e essa limitação está no número de 7. O TST entendeu que, apesar de não constar expressamente da Constituição esse número de 7 dirigentes, né, a Constituição, ela, ao conceder a estabilidade, ela diz que será também na forma da lei. Né, serão observados os critérios previstos em lei. E o 522 da CLT, ele limita em 7 essa quantidade. Então, o TST entendeu que há total compatibilidade com a Constituição e fica limitado em 7 dirigentes e 7 suplentes, ok? Vamos lá. Inciso 3. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente, ok? Pois bem, aquele empregado, então, que pertence a uma categoria diferenciada, vamos supor que ele tenha duas profissões, né? Uma profissão que ele exerce no seu empregador e uma outra profissão, né, de categoria diferenciada. E ele se candidata a dirigente sindical desse sindicato que representa a categoria diferenciada. Esse sindicato em nada tem a ver com as atividades da empresa e com as atividades que ele exerce no seu empregador. Portanto, ele não será detentor de estabilidade nesse emprego. Tá? Por quê? Porque a sua atividade de dirigente sindical em absolutamente nada geraria algum tipo de conflito de interesse entre ele e seu empregador. Tudo bem? Então vamos lá. Dando sequência, inciso 4 da súmula 369. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Portanto, se houver extinção da empresa naquela base territorial, acaba-se também a estabilidade. Inciso 5º. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do 543 do CLT. O que está querendo dizer a jurisprudência? Que aquele empregado que já está cumprindo o aviso prévio, seja esse aviso prévio trabalhado ou indenizado, ele então já teve a sua ruptura contratual avisada. Então, ele poderia se candidatar apenas para que se evitasse a dispensa. Então, o TST entendeu que não há compatibilidade, não se poderia, então, aplicar o 522 da CLT. Então, estando o empregado já cumprindo o aviso prévio, ele não passaria a ter o direito à estabilidade a partir do registro da candidatura por incompatibilidade com o aviso. Tudo bem? Para finalizar o dirigente sindical, vamos na súmula 379 do TST. Falta grave, inquérito judicial. É aquilo que nós falamos, ó. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial. Inteligência dos artigos 494 e 543 da CLT. Vamos lá, continuando com as estabilidades provisórias, eu queria falar um pouquinho para você sobre o empregado que sofre acidente de trabalho. O empregado que sofre acidente de trabalho tem estabilidade assegurada pelo período de 12 meses. A partir de quando? A partir do seu retorno às atividades, tá? Desde que ele tenha ficado afastado por um período mínimo de 15 dias. Então, quando o seu afastamento durou mais de 15 dias, então a partir de 16 dias, ele, quando retornar ao trabalho, quando se curar, quando se reabilitar, passaria então a ter direito à estabilidade pelo período de 12 meses, ok? Gostaria de pedir para você me acompanhar na leitura da súmula 378 do TST. Vem comigo. Súmula 378. Estabilidade provisória por acidente de trabalho.
artigo 118 da Lei 8213 de 1991. É constitucional o artigo 118 da Lei 8213 de 91, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado. Tudo bem. Segundo item, são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário. Então, não basta que ele receba um auxílio-doença. Esse afastamento não pode ser confundido com afastamento por doença. Deve ser decorrente de um acidente de trabalho. Ou, em se tratando de doença, desde que seja reconhecido que se trata de uma doença profissional, ocasião em que se equipara essa doença a um acidente de trabalho. Então, concederíamos então a esse empregado que sofreu uma doença profissional, né, a equiparação a acidente de trabalho. Então, vamos lá. Então, essa percepção de afastamento superior a 15 dias, percepção de auxílio-doença acidentária, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Bem? E para finalizar, o terceiro item da súmula, o empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado também goza da garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Então, ainda que se trate de contrato por prazo determinado, em se tratando de acidente de trabalho, assegura-se a esse trabalhador a estabilidade provisória. Da mesma forma que a gestante, né? São as duas estabilidades aí que se garantem mesmo em contratos por prazo determinado. Bom, finalizamos então esse breve estudo sobre as principais estabilidades provisórias no emprego e eu gostaria de convidar você ao nosso quiz com a resolução de algumas questões para fins de reforço do nosso conhecimento. Vamos lá? É assegurada estabilidade provisória ao presidente da CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do mandato? Não. Por quê? Porque o presidente da CIPA ele não é eleito, ele é indicado como representante do empregador. Letra B. Ao vice-presidente da CIPA, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final do mandato? Verdadeiro. Letra B, resposta correta. C. Vice-presidente da CIPA, desde o registro de candidatura até 6 meses após o final do mandato? Não, o erro aqui está no prazo. Né? E D. Ao presidente? Não, porque já vimos que o presidente é indicado e não eleito. Próxima questão. A respeito da estabilidade provisória da empregada gestante. Letra A. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Verdadeiro, letra A, objeto da súmula 244 do TST. Né? As demais alternativas aí, a letra B está errada porque o desconhecimento afasta? Não, já vimos que né, o pressuposto para a estabilidade é a concepção, né? É a gestação e não a comunicação. Vamos lá. C. A indenização substitutiva do período estabilitário somente será devida se a empregada requerer sua reintegração em até 60 dias a contar da data da dispensa? Não. Isso aqui, gente, estava previsto numa medida provisória que não foi convertida em lei, a MP 808. Né? É bastante interessante, tem bastante relevância isso aí, para que se evite alguns excessos, enfim, mas essa medida não foi convertida em lei e, portanto, o prazo para se requerer a indenização substitutiva ele está limitado ao prazo prescricional de 2 anos após a rescisão do contrato. Tá? Esse é o entendimento atual do TST. Letra D. O direito à estabilidade provisória da gestante perdura desde a confirmação da gravidez até 120 dias após o parto? Não. Perdura até 5 meses após o parto. 120 dias é o período de licença maternidade, que não se confunde com estabilidade provisória.
Próxima questão. A respeito das garantias de emprego. O empregado que sofre acidente de trabalho tem direito à estabilidade no emprego pelo período de 1 ano após o término do afastamento previdenciário. Bastando a comprovação do acidente? Não basta a comprovação do acidente. É também requisito a percepção do auxílio-doença acidentário por um período mínimo de 15 dias. Então é falsa a letra A. O empregado que sofre acidente de trabalho tem direito à estabilidade no emprego pelo período de 1 ano após o término do afastamento previdenciário, desde que tenha recebido auxílio-doença acidentário por no mínimo 30 dias. Também está falsa, por quê? Porque o período mínimo não é de 30 dias, é de 15. Né? Esse período tem que ser superior a 15 dias e não 30. C. A empregada gestante faz jus à estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Período este que é incompatível com o aviso prévio, ainda que na modalidade trabalhada. Verdadeira a letra C, essa é a nossa resposta correta. Só para finalizar, letra D, a empregada gestante faz jus à estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 4 meses após o parto? Não, tá? São 5 meses. E este período é compatível com o aviso prévio trabalhado? Não, é incompatível, são 2 erros na letra D. Então ficamos com a letra C, a nossa alternativa correta. Pois bem, encerramos o nosso tópico de hoje, né? Estabilidades provisórias. Vamos fazer uma breve revisão, né? Em estabilidades provisórias nós falamos de gestante, cuja estabilidade está prevista no ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 10, né? E também com vários esclarecimentos na súmula 244 do TST. Cipeiro, né? Aquele membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Estabilidade também prevista no ato das disposições constitucionais transitórias. Observar a súmula 339 do TST. Dirigente sindical. Estabilidade prevista desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Estabilidade essa que está no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. Observar também súmula 369 e súmula 379 do TST. Acidente de trabalho, estabilidade prevista no artigo 118 da Lei 8213 de 1991. Né? Estabilidade essa que vai a partir do retorno da licença previdenciária até pelo período de 12 meses após esse retorno ao trabalho. Tudo bem? Meus amigos, agradeço muito a participação de vocês. Estamos encerrando aqui o nosso bloco e também a nossa sequência sobre os tópicos específicos de direito do trabalho. Agradeço muito à TV Justiça e a cada um de vocês que assistiu. Nos vemos em breve e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.